Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família e tudo aquilo que leva o seu nome. E vamos para mais uma palavra do Senhor sobre essa série que a gente está fazendo sobre os ladrões de alegria, que mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que o Espírito Santo fale com você, assim como ele tem falado comigo no meu coração, amém? Então vamos lá para Lucas 17, versículo 11. 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? É forte essa palavra, viu? Então, é mais um ladrão de alegria. Aquilo que rouba a nossa alegria está na nossa ingratidão. Aquilo que Deus faz na nossa vida. Então, o Senhor nos ensina que a gente precisa ser agradecidos a Deus, gratos a Deus por todas as coisas, né? Pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pelo nosso dia, pelo de comer, por tudo, porque tudo vem do Senhor. Então aqui Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer, para louvar ao Senhor. E esse um era estrangeiro, não era nem considerado ali do povo de Deus, né, daquela época ali. Era um samaritano, não era um judeu. E aí o Senhor purificou ele. Lá em Salmo 50 diz assim: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Então, a alegria do Senhor, ela vem dar salvação que só Ele pode nos dar. Assim como fala aqui no Salmos 51 também. Diz assim, ó, Salmo 51, versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E a gente pode ver aqui que, primeiro, eles obedeceram a palavra de Jesus, aqui no versículo 14 da cura dos 10 leprosos, fala assim: ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, ou seja, enquanto eles obedeciam, o milagre aconteceu, enquanto eles estavam indo lá fazer o que Jesus mandou. Só que aconteceu um milagre ali e eles continuaram, né? E só um voltou e reconheceu que enquanto ele estava obedecendo, o Senhor mandou a cura enquanto ele estava obedecendo. Até lá no Salmo 126, fala assim que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Isso lembra que também ele se colocou numa situação assim, de tão agradecido, de uma gratidão tão grande, de uma alegria tão grande, que ele, mesmo obedecendo, ele parou aquele instante para voltar aos pés de Jesus e agradecer. Às vezes a gente vai estar no caminho certo ali, no caminho de obediência. E enquanto a gente está obedecendo, assim como fala lá no Salmo 126, que eu estou lembrando dele aqui agora, o Espírito Santo está trazendo ele na minha memória. Amém, glória a Deus. Ó, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai
chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Assim aconteceu aqui com esses 10 leprosos. Enquanto eles estavam obedecendo a palavra de Deus, que era ir lá e se mostrar para o sacerdote, o milagre aconteceu, a alegria chegou, mas só um deles voltou para louvar ao Senhor e agradecer. E aqui, no Salmo 126, eles estão justamente fazendo isso, louvando ao Senhor. Louvando porque o Senhor trouxe, né? Aqui no versículo 1 do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Mas às vezes o Senhor ele vai testar a nossa fé, vai testar o nosso nível de gratidão no nosso coração. Porque é nas pequenas coisas que a gente precisa ser grato, nas pequenas, ali no nosso ordinário, ali no nosso dia a dia. Se a gente for grato, Senhor, obrigado pelo meu deitar, Senhor, obrigado porque eu tenho sabonete para tomar banho e não é todo mundo que tem. Senhor, obrigado pelo meu shampoo. Deus, obrigado pela minha comida. Pai, obrigado porque hoje eu tenho um gás de cozinha para cozinhar. Pai, obrigado porque hoje eu tenho um pão para comer. Coisas assim simples, sabe, que o Senhor se alegra. E Ele honra a gente quando a gente coloca a nossa gratidão em sacrifício a Ele. Entrega a nossa gratidão aos pés do Senhor. Como diz lá em Salmo 50, quem me oferece sua gratidão como sacrifício me honra. Então o Senhor, Ele é abençoador, Ele é galardoador e Ele quer nos abençoar, mas Ele quer também que a gente tenha um coração grato. Então, quando a gente tem ingratidão no nosso coração, a gente só vai atrair o quê? Reclamação. A gente só vai achar assim, que tudo tá ruim, que tudo poderia ser melhor, que tudo a gente vai estar num eterno ciclo de ingratidão, de reclamação. E reclamação é oração contrária. Reclamação é falta de fé. Reclamação é você falar assim para Deus que Ele não é bom, né? Então, a gente tem que tirar a reclamação e colocar a nossa gratidão, porque a todo momento o Senhor faz milagre na nossa vida. A gente precisa só colocar o nosso olho, a nossa visão no lugar certo, nas pequenas coisas, porque o Senhor fala, se a gente for fiel no pouco, se a gente for grato naquele pouco, o Senhor vai nos colocar no muito, né? E se a gente não for grato nas pequenas coisas, quando chegar as coisas grandiosas, a gente vai achar assim, não, é porque eu merecia, eu fiz por onde, sabe? Não é dessa forma, não é pelo nosso merecimento, é pela graça de Deus, porque Ele é bom, e a gente precisa reconhecer isso. Teve uma vez também que o Senhor me ensinou uma coisa bem interessante através da lixeira de uma amiga. Ela foi me contar uma história lá da lixeira da casa dela, que a lixeira da casa dela estava no lugar errado. E aí, no dia que ela estava me contando essa situação da lixeira na casa dela, o Senhor estava me falando sobre a minha gratidão, que eu estava colocando a minha gratidão no lugar errado. Eu estava agradecendo por coisas que nem tinha sido o Senhor que tinha me dado, foi o meu próprio, eu tentando fazer as coisas na força do meu braço, e coisas que estavam desagradando ao Senhor. E eu estava agradecendo, e aí o Senhor falou assim, da mesma forma que você tá, que ela tá, a sua amiga tá com a lixeira no lugar errado, você também tá com a sua gratidão no lugar errado. A nossa gratidão tem que estar no centro da vontade do Senhor, a nossa gratidão tem que ser só para Ele, porque dele vem todas as coisas. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso merecimento. Senhor, mas eu mereço, eu trabalhei muito. Às vezes a gente se coloca nesse lugar assim de não, Senhor. Não, essa bênção aí já ia acontecer de qualquer maneira. Não, essa bênção aí é porque eu fui uma pessoa muito boa, me esforcei muito. E não é por isso. Em tudo a gente tem que ser grato, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo as coisas ali na força do nosso braço, nos achando merecedores das coisas e tal, mas só quem sabe do nosso coração é Deus. Então a gente tem que se submeter ao Senhor a todo tempo e colocar, Deus, coloca o meu coração no centro da tua vontade e me ensina a ser grata ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque às vezes a gente está querendo fazer uma coisa e que o Senhor, querendo que o Senhor abençoe aquilo,
e ainda agradecer, não, Deus, obrigado, viu, que o Senhor está fazendo aí, só que a gente está indo por um caminho que não está agradando ao Senhor. E a gente está agradecendo por algo que não está glorificando a Deus, entende? E aí, é isso que o Senhor quer que a gente faça, que a gente coloque o nosso coração no centro da vontade de Deus. Orando assim, Deus, coloca o meu coração no centro da tua vontade, me ensina a ser grata de verdade, me ensina, Senhor, a colocar minha gratidão no lugar certo, naquilo que agrada ao Senhor, naquilo que glorifica o teu nome, e me ajuda, Senhor, a ser grata, desde da minha louça que eu tenho para lavar, até em outras coisas assim que a gente acha tão insignificante. E aí o Espírito Santo, ele vai nos ensinar, ele vai nos ajudando, ele vai ali nas pequenas coisas, nos trazendo assim a memória e nos ensinando, ó filho, tá vendo essa coisinha pequena aqui? É para a glória de Deus. E amém, glória a Deus. Tá vendo isso aqui? Foi graça de Deus. Tá vendo tal coisa? Tá vendo o travesseiro? Glória a Deus. São coisas pequenas, mas que tudo tem a mão do Senhor e o Espírito Santo é quem vai ajudar a gente reconhecer, para que isso não se torne, para que essa ingratidão ela não se torne um peso na nossa vida, para que essa ingratidão não se torne ali um alvo, uma isca de Satanás para ele poder roubar a nossa alegria, porque não tem a alegria na ingratidão, não existe a alegria plena na ingratidão. A gente precisa ser gratos ao Senhor pela salvação que só vem dele, pela alegria da salvação que só vem dele. É só o Senhor que pode encher a nossa boca de riso e fazer a gente cantar louvores a ele, né? Colocar o nosso coração com alegria de verdade, alegria plena que só Jesus pode nos dar. Amém? Espero que o Senhor tenha falado com você através dessa palavra, assim como ele tem me ensinado. E um abraço, até o próximo vídeo.